Pois bem, vamos lá. Iniciei a gravação aqui. Bom dia aos que entraram depois. Como eu havia avisado para vocês, nós temos um convidado hoje. Esse convidado está lá do outro lado do mundo. Para ele já é noite. A gente toma café e ele janta. Saúde. Como que é saúde em japonês? Não fala nada, não. Credo! É, não fala. Credo! Que Ah, gente! o costume. Então tá, enfim. É. Gente, explicar por que que eu chamei o Edmar. O Ed, para os íntimos. Ed é cabo-verdiano. Ele vai contar um pouquinho dele. Ele está hoje no Japão. Morou muito tempo no Brasil, onde nos conhecemos. Nós nos conhecemos há mais de 20 anos, né, Ed? Mais de 20 anos. Por aí, por aí, por aí. E a gente sempre conversa por questões da língua portuguesa. Porque apesar de ser um país de língua portuguesa também, tem aquelas diferenças que a gente sempre comenta. E aí, mesmo tendo morado muito tempo no Brasil, o Ed mantém o falar do português de Cabo Verde. E outro dia a gente conversando, assim, surge sempre na nossa conversa algo relacionado à linguagem, coisas que eu discuto com vocês na sala. Principalmente nesses últimos assuntos nossos, né? Que a gente estava trabalhando o verbo, eu falava assim, a questão da locução verbal, coisa de brasileiro, né? Porque os falantes de outros países de língua portuguesa, eles usam a forma única, ou usam o verbo no infinitivo. Então, estou sempre comentando isso com vocês. Locução, coisa de brasileiro. Gerúndio, coisa de brasileiro. O uso do você no lugar do tu, coisa do brasileiro, essa concordância toda. E aí, numa conversa, a gente me surgiu a ideia de chamar o Ed, ele mostrar. Eu não vou conseguir nunca ficar falando Edmar. Não vou conseguir. Pode ser. Não tem importância, não. Surgiu isso dele vir falar, ao mesmo tempo em que ele mostra a língua portuguesa de um outro lugar, faz com que a gente perceba melhor a nossa língua portuguesa, né? Aquela coisa de eu olho para o outro, eu enxergo, eu percebo o outro, mas ao mesmo tempo eu me percebo também, eu me enxergo também, e enxergo o meu falar. Então, quando eu chamei, foi nesse sentido, vocês ouvindo o Ed perceberem assim, como é então esse português de outro lugar, por mais que vocês já tenham visto, né, pessoas de outros países de língua portuguesa falando. E ao mesmo tempo que vocês se reconheçam o que vocês têm de característica de português, tá certo? A gente já fez meio que um roteirinho, mas aquela coisa, sempre que vocês quiserem falar, perguntar, sinaliza aí, ou sinaliza no chat, ou chama para poder abrir o áudio, ok? Então vou deixar o Ed se apresentar primeiro. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou de Cabo Verde, igual a Fabrícia falou. Eu morei em alguns países e eu fui fazer faculdade na Federal do Espírito Santo, onde eu conheci a Fabrícia. E somos amigos desde então. E sempre aprendo muito com ela, principalmente a parte de literatura, literatura portuguesa, de regras gramaticais do Brasil. É muito comum eu achar que está errado e ela me explica, não, não está errado, é diferente. Sempre, eu estou morando no Japão já tem 3 anos e vive e mexe eu falo com ela, eu pergunto alguma coisa à professora Fabrícia sobre alguma dúvida de português. E ela sugeriu da gente fazer essa conversa com vocês, para a gente discutir isso num fórum mais amplo. Não só nós dois, mas que envolva vocês. E talvez a gente traga alguma coisa, algum ensinamento a mais, ou algum ponto de vista diferente. Enfim, tem muita coisa que eu acho que o brasileiro fala errado, mas certamente ela vai conseguir me convencer que é o contrário. Ele só fala isso porque ele tá do outro lado do mundo. Quando ele estava perto de mim, ele não falava que o brasileiro falava errado, né? Quanto tempo você morou no Brasil, Ed? Eu morei o quê? Eu fiquei lá em Vitória fazendo faculdade.
Depois eu fui Faz de a São sua Paulo. trajetória, assim, de quando você veio pro Brasil, os lugares que você morou no Brasil, e depois você saiu do Brasil, Ah, pra onde você foi, eu, sua eu vida. morava, eu morava nos Estados Unidos, aí eu ganhei uma bolsa para estudar lá no Brasil. Aí eu fiquei 5 anos na Federal fazendo engenharia. Aí depois eu fiquei mais um semestre fazendo mestrado, mas aí depois eu fui fazer outro mestrado em São José dos Campos. Aí fiquei mais um ano e meio fazendo mestrado em São José dos Campos. Depois eu fiquei mais 11 anos trabalhando em São José dos Campos. Depois eu fui para Belo Horizonte, eu fui transferido. Eu fiquei mais 5 anos em Belo Horizonte e agora eu estou 3 anos aqui no Japão. Belo Horizonte foi o último lugar em que nós nos vimos pessoalmente. A gente foi lá no Inhotim, eu lembro. Foi. É que você não gostou nem um pouquinho, né? Não. Então já tem um tempinho que a gente não se vê, tem um, que, uns 5 anos que Cinco a gente não anos, se né? vê pessoalmente. Uhum. É. E agora a Ed está no Japão. Caramba, muita coisa, né, João? Cansa só de ouvir, né? Não sei se tá aparecendo para você o chat, Ed. O, que eles normalmente vão escrevendo aí no chat. Você tem a possibilidade? Ah, ok. Aí eles costumam colocar aí no chat. Pois é, gente. Ah, ok. Eu vou acompanhar, ok. Ótimo. Eles estão ali, caramba, Jesus. Ed faz muita coisa. Você conseguiu se adaptar de. Ah, gente, Ed se adapta tranquilamente a qualquer lugar. Respondi por ele. Ed, qualquer lugar, Não, qualquer situação. Vai lá, Ed. é que é um pouco complicado, porque eu não falo japonês até tudo, mas eu sei muito pouco. Mas certamente eu não sei ler. Em português, nós temos o quê? As letras 25, 26, é o alfabeto arábico, né? Aqui, eles têm os silabários. Em vez de uma letra, eles falam por sílabas. Então, tem o hiragana. Já são 60 hiraganas. É kakekikoku, tatetitotu, satsetsitsotsu. São 60 hiraganas. Isso para compor as palavras japonesas. Quando a palavra é, é estrangeira, aí em vez de escrever no hiragana, você escreve no outro que é katakana. É exatamente igual, são 60 de novo, só que o símbolo é diferente. Aí, por exemplo, McDonald's, os japoneses sempre escrevem sílabas e falam em sílabas. Então, eles escrevem Makudonaru. Aí você tem que decorar mais esse. E aí, quando você decora os 120 silabários, você tem que decorar mais 2.000 kanjis, que vem do chinês, né? Que são símbolos que significam a palavra e que um kanji pode ter um som, 2 sons, 3 sons. Parece que tem kanji que tem 7 sons, eu não sei ao certo, eu vou confirmar. Mas, enfim, é difícil você decorar 120 depois decorar mais 2.000. Louvem a língua portuguesa. Então, tem essa dificuldade aqui, que é a questão de ser muito difícil ler. Felizmente, o tradutor do celular ajuda um pouco, né? E outra coisa também que os japoneses são muito gentis, são muito corteses, né? Então, acaba que eles sempre ajudam quando podem. Só não falam saúde, né? É, a cultura é diferente. Então, Mas, hum, continue. então, em relação à língua portuguesa, a gente vai depois especificar em alguns casos, mas assim, tem algo de início que você quer falar da diferença que você percebeu do português de Cabo Verde e o português do Brasil. Tem aquelas coisas óbvias, né? É o tu e o você, né? E outra coisa é formalidade. Por exemplo, coisa é, é, no Brasil chamava atenção. Eu chamava as pessoas de senhor e senhora. E os professores na universidade, eles não gostavam muito que eu chamasse de senhor, porque eles se sentiam, sei lá, Velhos. sentia velho. Mas se eu chegar em Portugal, em Cabo Verde, eu não chamar o professor de doutor ou senhor,
ele vai me achar muito mal educado e eu vou ter muito problema. Sério. Aqui a gente não tem Então, muito isso. Aqui alguns alunos, eles até brincam, às vezes algum me chama de senhora, eu falo, ai, por favor. A gente tem essa diferença mesmo, né? uma coisa que eu acho muito, para mim, até cômico no Brasil, é chamar de tia, né? Principalmente os alunos Os menores, eles pequenos. costumam muito chamar de tia. É. Os meus do sexto, do sétimo ainda me chamam de tia. Eu acho. É, Tô vendo aqui, tia Fabrício. Os pequenos ainda chamam de tia Fabrícia. Assim, até o sétimo Tá, ano. No oitavo é, muda um isso, pouquinho. tô Ah, mas começando a achar que agora todo mundo vai te chamar de tia Fabrício. ainda mais esses aí que são uns implicantes só. Isso aí, meu filho, não se iluda não. Só tem peste aqui, viu? Ai, meu Deus, tá gravando. Isso. Tá, então, tem essa questão de formalidade, de senhor, senhora, e tem a questão do tu e do você, né? Que português de Portugal, eu falaria como que tu está, como é que tu estás? E no Brasil, como você tá? Aí muda o pronome, muda a conjugação, muda tudo, né? Tem o agente, que a gente já conversou no passado. Fala com ele sobre o agente. Pô, tem pessoas que tem problema com a gente. Não, o agente é, assim, eu entendo que é o coletivo, eu entendo conjugação, mas por que não fala nós? Por que fala a gente? Aqui, Pra tá. mim, nós é mais. Cabo Verde, tá, Cabo Verde. Você tá lá em Cabo Verde com o povo todo, você vai falar sempre nós. Tem alguma outra palavra que poderia usar no lugar do nós? Consegue ficar mais simples do que falar nós? Nós é tão simples, tão fácil de falar. Por que que eu vou complicar? Geralmente a gente tenta facilitar, não? Tá, Ainda tudo mais bem. brasileiro que encurta as palavras sempre, que quer facilitar mais ainda. Tá, você tem a gente tem o nós e o agente. Faz sentido, faz Nós? muito sentido. E o agente. Aí a questão que complica é essa do concordante. A gente até trabalhou concordante há pouco tempo, que é a birra do agent, porque o nós, o verbo vai para o plural, né? Nós Pode passar. vamos. Aí o agente continua se referindo ao mesmo grupo de pessoas e o verbo vai para o singular. Nós vamos, a gente vai. É, E aí, exatamente. quem não percebe a concordância, surgem os tais dos a gente vamos. Não, mais hilário é quando você vai escrever a gente tudo junto, né? A Risa colocou aí, ainda temos o problema do junto e do separado. A gente junto, a gente ainda tem esse problema. Realmente, nós complicamos. Vamos só usar o nome É, agora. geralmente a língua brasileira tende a facilitar, mas esse exemplo eu te corto. Agora tem um detalhe, assim, o agente é informal. Tá? Ó, Aqui a alguém falou aqui do nós vai, aí também dói também, né? também dói bastante. Nós vai também dói bastante. Mas provavelmente existe o nós vai por fazer essa relação com a gente. É, eu concordo. Né? Se nós não tivéssemos essa possibilidade das duas palavras, não teria essa confusão toda. Né? Você alguma vez na sua vida em Brasil usou você? Chamou alguém de você? Ah, várias vezes. Várias, não, muito. Quando eu cheguei, eu só falava você, eu falava igual português de Portugal, né? Mas português de Portugal fala Depois, você? aos poucos, você de tu, mas é um tu formal, né? Então, sim, primeiro ano em Vitória, todas as vezes que eu falava com um professor, uma pessoa mais velha, eu chamava de você. Hum. Mas aí o verbo também muda, né? É, Porque é o você da da terceira pessoa, como se formalidade. fosse o ele. Mas você É. conhecia a palavra você? Você conhecia a palavra você antes de vir pro Brasil? Eu acho que eu falava você e vós, de certa forma, até misturado. Mas eu conhecia, porque em Cabo Verde eles veem muita novela brasileira. Então eu era acostumado a escutar o falar Aham. brasileiro, Vo- embora eu não costumasse falar
do jeito. Quando passa novela brasileira no Japão, em Cabo Verde, passa com o original? Ou É pode exatamente, original. é? Não, não. Quando passa novela brasileira em Portugal e em Cabo Verde, é original, não precisa traduzir para o sotaque. Então, porque é uma grande questão do novo acordo ortográfico, porque livros precisavam ser traduzidos de português para português. Justamente por conta assim, de vocabulário, de algumas regrinhas que eram diferentes. Então, livro, era muito comum o livro ser traduzido do português para o português. E aí, com o novo acordo, né, que já entrou em vigor há alguns anos, isso foi suspenso. Por mais que tenha variação linguística, né, por mais que tenha sotaque, algumas palavras diferentes, mas as regras são as mesmas, né? As regras Uhum. são as mesmas. A questão do tu, não, o tu pra gente acaba sendo formal porque a gente não usa com frequência. Mas o tu não é, ele é informal. Na gramática ele é informal. Você usa muito o vós, Ed, né? Você usa com frequência o vós. Eu sempre usei o tu e o vós. É, Você agora no Brasil, depois no Brasil, né? Mas e geralmente usei os dois. a questão, assim, gente, é Mas que já vi por aqui. quando muda, não é só uma mudança de tratamento, porque como o Ed falou, tem a mudança do verbo, né? Tem toda a É, mudança de uso do verbo. É que você tem que fazer a concordância. é. Como é que tu estás? Em português de Portugal eu falaria, oh, bom dia, como é que tu estás? No Brasil é, bom dia, como é que você está? Já não é estás, né? É Não, está. não, é o Já, verbo de pô, já foi para terceira terceira pessoa, igual pessoa. ele. Já foi para terceira pessoa, não é mais a segunda pessoa. Isso. E outra coisa também, e também outra coisa que eu vou vendo é o seguinte, é que o pronome também você vai sublimando, né? Eu nunca usei lhe e liá no Brasil. Eu havia lhe oferecido. Eu lhe ofereci. Se eu falar isso no Brasil, as pessoas vão olhar para mim como se fosse o ET. O lhe e o liá. No Sim. Brasil, você. Não, eu a ofereci, ou eu ofereci para ela. Uhum. É, a gente não usa muito mesmo, não. Até a gente está trabalhando colocação pronominal, ele tá falando, vou colocar no chat, gente, uso do lhe. Tipo, entregue-lhe o material. Ah, entregue o material para ela. Né? No nosso caso, entregue o material para ela. Nós não usamos com frequência mesmo, não. E, Isso é uma coisa que, assim, isso vou pegar, deixa, que é questão de alto e baixo contexto. No Brasil, você é uma língua, comparado com o português de Portugal, é uma língua de mais alto contexto. Você tem que estar inserido na conversa para você entender. Aí eu ofereci para ela, tá subentendido, eu ofereci. Você não especifica diretamente o pronome a ponto de dizer quem exatamente. Isso é uma coisa que eu percebo, porque o português acaba fazendo papel de. Por causa disso, acaba parecendo, ele é burro. Porque ele espera que a linguagem seja mais de baixo contexto, seja mais clara. mais objetiva, direta. Que você define exatamente onde para onde, de quem para quem. O português de Portugal é baixo contexto, mas não é igual os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos é muito exagerado. Os ingleses brincam com os Estados Unidos, fazendo um paralelo entre Inglaterra, Estados Unidos e Brasil, Portugal, que nos Estados Unidos, quando você faz uma piada para alguém, é tão baixo contexto que você tem que avisar que é uma piada. Todo mundo fala isso, it's a joke, it's a joke. Vocês devem ver muito isso no filme It's a Joke. Porque o americano tem que deixar tão claro, que se eu brincar com você, eu tenho que te avisar que eu estou brincando com você. E aí o inglês brinca que no momento que você tem que avisar que você está brincando com a pessoa, você não está mais brincando, já perdeu a piada. Perdeu a graça, né? Isso tem uma piada também muito comum entre brasileiro e português. A diferença de baixo contexto e alto contexto entre os dois é menor. Mas tem um exemplo que eu gosto muito de citar, que é o seguinte: o brasileiro foi para Portugal, foi para Lisboa,
e ele precisava pegar um autocarro. Vocês sabem o que é autocarro? O autocarro é o ônibus do Brasil, né? Então ele virou pro português: "Ah, o ônibus 174 passa aqui?" O português virou para ele: "Ah, o autocarro 174 passa aqui sim." Então o português ficou do lado dele esperando o ônibus 174. E o autocarro 174 passa uma vez e nada. O brasileiro dá sinal, nada. O autocarro 174 passa de novo e nada. Aí o português vira aliás, o brasileiro vira pro português e fala: "Ah, você não falou que o ônibus 174 passa aqui?" O português falou: Sim, o autocarro 174 passa aqui. Mas eu não falei que parava aqui. Ele para no outro ponto, 10 metros. Tem que ser ao pé da letra. Tem que ser o mais definitivo, né? Tá. E daí com isso a gente vê também que do mesmo jeito que a gente faz piada com português, português faz piada com brasileiro. Tenha certeza disso. O diferente é sempre motivo de chacota, né? Verdade, verdade. Falando em motivo de chacota, então eu vou aproveitar disso. Você passou por alguma situação assim que ficou registrado para você de falta de comunicação aqui no Brasil e você tá falando a mesma língua que a pessoa, a língua portuguesa, mas por alguma razão, ou você não entendeu a pessoa, ou a pessoa não te entendeu e houve algum conflito? Olha, como eu estou no Japão e isso acontece o tempo inteiro, Você já até apagou, né? Já eu acho que apagou eu já todo o resto. apaguei da minha memória Já qualquer apagou. dificuldade que eu tive. Assim, certamente no começo, primeiro semestre, toda hora, mas era por causa de sotaque. Sim. No primeiro semestre eu falava com sotaque de Portugal e toda hora. Toda Gente, porque hora. vocês Toda hora calculam. alguém tem. Ele tem sotaque ainda, né? Repara que ele tem ainda sotaque. Depois de mais de 20 anos de Brasil, ele tá com esse sotaque. Calcula quando essa pessoa chegou aqui. Até eu fazia bullying com o Ed. Fazia muito, imitava muito ele. Fazia muito bullying com ele, tadinho. Era muito No primeiro forte. semestre, no primeiro semestre, muitas vezes eu ficava repetindo, né? Aliás, às vezes era interessante que você sempre tinha um comentário. Ô, Ed, o que foi aquilo que você disse? O quê? Aí eu repetia e tentava explicar. E às vezes, muitas vezes a gente teve muitas discussões, né? Lá conversando. Ah, não, isso é no Brasil. Eu tô tentando lembrar um que seja mais. Mas sim, teve muitos casos, inclusive com você, com os outros colegas na Uhum. universidade. Deixa eu ver. Teve uma coisa que eles sempre falam comigo, que, esse é um exemplo muito interessante. Cheguei aqui, primeiro semestre, aí eu fui conhecer novos amigos na universidade, e aí a gente foi na cantina comer. E acho que eu nunca tinha ido naquela cantina, tipo 10h30 da manhã, no intervalo da aula, fomos na cantina comer. Aí ele foi lá e pediu, acho que ele pediu uma Coca-Cola e uma coxinha. Aí eu olhei, não sabia o que pedir, e falei, eu quero mesmo. Aí eu pedi. Aí eu comi, eu gostei daquele negócio. Era coxinha de Só tem frango com coxinha no Brasil, catupiry. né? Não, tem esse mercado do Brasil aqui. Outro dia, para casa, eu fui lá e comprei coxinha também. É. Digamos que a coxinha custou $4, mas acho que Muita é mais vontade de caro comer do que eu coxinha. comprava no Brasil. Muita vontade de comer coxinha. E não tava boa, não, que eu comprei, sei lá, umas 5 da tarde. Deve ter sido feita de manhã cedo. Não tava aquelas coisas. Ah, aí Eu lá acho na que ficou cantina você cara. pediu. Você comeu e gostou. Aí eu gostei. Aí eu precisava pedir de novo. Aí eu queria comer outro. Eu gostei muito. Aí a moça foi lá, tô tentando explicar que eu quero mesmo. O que que você quer? Eu quero aquele salgado do bico. Nossa, isso foi em 97, tem o quê? 23 anos. Toda vez que meu colega me encontro com ele, ele fala: Edmar, você quer um salgado do bico? Salgado do... Faz sentido. Tem um sentido. Obrigado, você é muito boazinha, né? Faz sentido. Pessoas, alguma pergunta para Ed? Deixa eu ver se o povo quer perguntar alguma coisa. Ou. Peraí, quem deu bom dia aqui? Saninha?
Sandrinha, quer falar? A Sandra é a nossa coordenadora, Ed. Ela entrou aqui na sala. Uhum. Bom dia. Bom dia. Como é que fala bom dia aí no Japão? Arigato eu sei, o resto. Ohayou gozaimasu. Eita ferro! E aí? Eu gostaria de te dar as boas-vindas aí na live da segunda série com a professora Fabrícia Edmar. E dizer assim que para a gente é um prazer ter você conosco e os meninos, né, saboreando um pouco mais dessa cultura japonesa. Um dos meus sonhos é conhecer o Japão, mas é meio complicado para mim, porque o Japão é uma ilha e eu tenho um problema seríssimo com o mar. Claro que tem um lado financeiro também, porque ir para o Japão não é para qualquer um, né? Mas o problema de estar aí com a água de todas as partes é um complicador muito grande para mim. Fabrícia sabe disso, que ela é minha amiga pessoal e ela já passou por um momento assim comigo. Mas é um país que eu admiro demais, é uma força e uma perseverança assim, que eu acho que não tem igual no mundo. Uma vontade de vencer, de fazer a coisa correta acontecer. Eu admiro muito o povo japonês por essas e por outras razões. Então, seja bem-vindo aí e obrigado pela sua participação. Pena que o tempo é curto, né? Já estou aqui controlando o tempo. Ai, meu Deus, não vai dar tempo de nada. Outro dia eu arrasto. Agora, às vezes, os meninos explorarem aí o Edmar, né? Para poder aproveitar o momento. Então, eles estão aqui sem pergunta, tímidos para pergunta. Até parece que são assim. Obrigado pela oportunidade. É muito bom falar com vocês. Um pouco de Brasil. Eu tenho muita saudade do Brasil. É um pouco longe. Assim que resolver essa questão do Covid, eu quero voltar ao Brasil, ao menos para visitar meus amigos, rever, comer mais coxinha, comer umas coxinhas mais gostosas. Já sei onde eu vou te levar para comer coxinha. Vamos. Quando você Comer vier aqui, muqueca também, né? você vier aqui, a gente te leva lá na escola. A gente faz um almoço de coxinha para você lá na escola. Almoço de como é De que todas salgado as de bico. formas. Com catupiry, sem catupiry. Tem catupiry Opa. tradicional. Ou de todos os tipos, né? Vamos de todos os tipos. Salgado de bico, né, Ed? Você não Você vai ouviu a esquecer tão história, cedo, Sandra? né? Salgado de bico. Não, essa eu perdi. Ele não sabia o nome, aí ele chegou e pediu salgado de bico. Por causa do biquinho. Essa é comunicação, né? Funcionou. Funcionou, mas até hoje Comunicação. é o homem do salgado de bico. E atenderam ele? Atenderam. Claro. Viu? Alguma outra palavra, Ed? Foi muito Deixa eu diferente para pensar você. aqui. Uma coisa que chama atenção também é verbo composto, né? Que eu ia É o que pedir você para falou falar. também. Verbo composto é sempre eu tava, você tava. Pô, você tava fazendo. Por que não falar eu fiz? Eu fiz é mais fácil do que eu tava fazendo, né? Nem vou falar de quando você liga pro helpdesk, alguma coisa assim, e a mulher te dá uma surra de gerúndio que, Então, o sei lá, gerúndio é muito marca, né, do português do Brasil. Veio para cá com o inglês, é uma influência do inglês aqui, eu imagino que sim. daquela terminação ing do inglês. Tanto é, sabe, Ed, a gente usa muito o gerúndio no dia a dia, no cotidiano, mas não é uma construção de verbo que a gente possa usar em situações formais. Sabe, assim, por exemplo, escrevendo uma redação, você não pode escrever gerúndio, sabe? E também a locução verbal, o verbo composto, como você falou. Viu, gente? Ele falou verbo composto e a locução. Estou fazendo, os dois verbos juntos. Também é uma construção do brasileiro que também deve ser evitada em situações formais, em textos formais. Então você vê, acaba sendo aquilo que você fala. Talvez essa diferença que o brasileiro tem em relação à gramática é porque a gente foge muito, e não foge nem para simplificar, como você diz, né? A gente Não acho. foge com coisa que dá mais trabalho ainda, né? Quer falar? Sim,
é mais fácil você conjugar um verbo só do que conjugar os outros, conjugar vários, né? Uhum. Tem essa simplificação, que no momento que você simplesmente deixa tudo no composto e sempre usa o verbo ser, acaba ficando, de certa forma, mais simples. Mas tem outro lado também, né? É o que a gente faz. Olha o E se Ed você usando a sempre fala... gente. Pois é, mas eu conjuguei certinho, né? Nós somos o que fazemos. E se nós sempre falarmos com verbo composto, por que a gente vai conseguir, na hora que precisar, escrever corretamente? Quem fala sempre errado, invariavelmente, vai acabar escrevendo errado. Sim, perfeito isso, Ed. Porque fica distante demais. É o que a gente chama aqui no Brasil de ser poliglota dentro da própria língua. Você tem que dominar, né? Então, eu tenho o meu falar, mas eu tenho que dominar o formal para quando eu precisar. E será que eu vou lembrar mesmo de usar, que é isso que você está falando, dá muito mais trabalho, né? Se aquilo se torna E comum, no momento que você relatar, você vai falar errado. sim. Muito, muito bem colocado isso, assim, a gente tentar usar mais a gramática, né? Não o extremamente formal, mas a gramática com as suas regras no cotidiano, né? Isso Sim. é. Os alunos, todo dia eles trabalham isso, eles escrevem da forma correta, eles fazem redação de forma correta. Acaba que eles fazem isso em paralelo. Eles conseguem ter aquela conversa de corredor e de recreio de uma forma e conseguem escrever da outra. Mas no momento que eles param de ter essa interação dessa coisa todo dia, errar é questão de tempo, sabe? Sim, mas aí você percebe também, por exemplo, um aluno aqui, ele fica 9 anos no ensino fundamental e depois mais 3 anos no ensino médio, né? Então, 12 anos estudando a gramática normativa. E aí termina o ensino médio, vai fazer uma redação do Enem e tem dificuldade. Não sabe uma regra de acentuação, não sabe uma concordância, uma regência. 12 anos seguidos estudando a gramática da língua que ele fala, né? Não é a gramática de uma outra língua. 12 anos seguidos estudando a gramática da língua que ele fala, e mesmo assim ele sai da escola com tanta dificuldade gramatical, né? É. Então, mas o que você não usa, você perde, né? Porque aí eu acho que também, assim, eu acho que você fala muito bem o português. E eu acho que tem uma vantagem, assim, você é muito curioso, né? Você gosta curioso no bom sentido, né? Curioso no sentido de querer sempre aprender as coisas, de se interessar pelas coisas. Você é muito assim. E eu acho que assim, você conhece mais a gramática da língua portuguesa e as variações aqui do Brasil mais do que muito brasileiro que eu conheço. Olha, eu não posso falar isso porque eu morei muito tempo no Brasil, mas quando eu fui morar no Brasil, eu já fui para fazer engenharia. Então, no Brasil, eu nunca tive aula De português. de, de português. O que eu aprendi foi lendo. Eu gosto muito de ler. Então, quando eu leio os autores brasileiros, eu acabo aprendendo os livros, inclusive livro técnico, livro romance. Mas, tirando isso, eu nunca tive não estudei literatura, não estudei gramática, nem nada, nunca, não tive estudo de língua portuguesa no Brasil. Sabe que agora eu acho que tem, Ed? Eu acho Tem? que agora tem. Ah, interessante. Porque eu lembro que na época, alguns cursos tinham, né? Assim, os cursos de engenharia não tinham língua portuguesa, mas outros cursos tinham. Então, administração, direito, os de licenciatura todos, né? Mas física, química, esses cursos todos tinham língua portuguesa na graduação. Só as engenharias que não. Ah, Só da UFES inteira, só as engenharias que não. E agora eu acho que tem. Um semestre só. eu lembrei de uma coisa interessante. Hum. Primeiro semestre, quando eu cheguei, aí eu estou escrevendo, a gente tinha que fazer a laboratório de física, eu acho. Acho que era laboratório de física, uma coisa assim. Então, fazendo trabalho em grupo, eu fiz meu relatório, trabalho em equipe, né? Aí meu colega está colocando treina na minha palavra no relatório. Falei, que você não é espanhol, por que você está botando treina no meu negócio?
Não, tem treina. Nossa, aí foi uma briga, porque eu estava estragando o relatório, ele estava botando treina, e até eu perceber que no Brasil, treina era O nome do... correto. É o Treina, nome... né, moço? Eu nunca estudei. Você tá falando de trema. Os Trema, é dois... treino. Não tem mais. Eu nunca, não tem mais. Eu nunca estudei, eu não sei como usa, e felizmente não tem mais. Mas quando você estudou em Cabo Verde, tinha trema, não tinha? Não, Não não. tinha? Olha, eu não lembro. Muito provavelmente, na regra, quando eu estudei em Cabo Verde, não tinha. Ou era algo muito raro que eu nem lembro de ter usado. Eu vou verificar depois para te falar. Mas É. eu não lembro de ter usado. Tanto que eu achava, não, ele está escrevendo em espanhol. Aqui tinha até esse último acordo que eu falei. Deixa eu ver o que a Eu Rita sei, colocou aqui. depois eu aprendi. Acho que pelo Mas Brasil depois ser que ele... Hã? Fala. A Risa colocou aqui no chat. Acho que pelo Brasil ser um país que tem muita influência do inglês, os dialetos indígenas e africanos e línguas de outros países sofrem mais mudanças, principalmente aqui dentro. Sim, Risa. E assim, é o que diferencia muito. Você vê que a língua portuguesa é o português do Brasil com o português de todos os outros países de língua portuguesa, que é diferente, né? Eu sempre comento isso com vocês quando eu falo de variação linguística. Em variação linguística, a gente percebe. O português do Brasil tem, muito antes do inglês, teve primeiro a influência indígena, que os outros países não tiveram. Aí tá, a influência africana, mas aí vem, depois disso, italiano, alemão, japonês. A gente tem palavras de todas essas línguas, né, por conta da colonização. Então, por conta de colonização, a gente tem palavra no alemão no nosso vocabulário, tem palavra italiano, tem palavra do japonês. E então essa mistura toda que teve o Brasil fez com que a língua portuguesa daqui ficasse tão diferente da língua portuguesa de outros países, né? Porque a gente pensa, por exemplo, o Cabo Verde tem de influência o quê? Não, Cabo Verde é pequeno. Ele acaba que a maior influência é de Portugal. De Mas Portugal. observe que Cabo Verde tem um dialeto. Aí é uma questão um pouco diferente. Em Cabo Verde surgiu o dialeto que é da derivação do português arcaico das línguas africanas. Então, o português tem um problema que é um pouco diferente. É o seguinte, tem o dialeto e tem a língua portuguesa. Então, como o povo fala o dialeto, acaba achando que, nossa, a língua correta é português de Portugal. Então, acaba que tem essas duas, e as pessoas trabalham nessa conjuntura. Mas já Angola, já onde a língua é português e precisa falar o português, já tem mais variações. Aí tem variações parecidas, similar ao Brasil. Só que lembremos que o Brasil tem 200 milhões de habitantes. É o país da língua portuguesa. É o país da língua portuguesa. Então, se o Brasil tomar uma direção, Vamos é tomar importante. conta. Os outros países não têm tanto peso, né? Deixa eu falar um pouquinho desse dialeto que você estava falando aí. Porque, gente, a gente tem aqui no Brasil os dialetos, né? De vez em quando a gente fala disso, a gente fala a variação geográfica, né? O falar do gaúcho, o falar do mineiro, né? Do nordestino. Mas a gente ouve um gaúcho falando, a gente percebe que é diferente, mas a gente entende. Por mais que você não entenda uma outra palavra, mas o contexto a gente entende. Então, os dialetos aqui no Brasil, a gente consegue compreender. O dialeto de Cabo Verde Muito fácil. é impossível, é impossível. E assim, o Ed era um grupo grande de cabo-verdianos na época que eles chegaram aqui, era um grupo grande. O Ed é o único com quem eu mantive contato. Os outros eu perdi o contato. O Ed é o único que eu mantive contato. E eles tinham uma mania de fazer o seguinte: estávamos todos juntos conversando, tal, falavam com a gente, eles falavam em português, né? Mesmo que o português com o sotaque, tal, mas falavam. Quando eles iam conversar entre eles,
eles não falavam em português, eles falavam neste dialeto. E não dava para entender absolutamente nada. Absolutamente nada. E nós, brasileiros, tínhamos ódio, Edmar. Se você não sabia disso, você está sabendo agora, que nós tínhamos ódio de quando vocês faziam isso. Pois é, fique sabendo. Porque o dialeto dele, gente, é impossível de você entender. Não. Ah, fala uma frase aí. Fala. Vou dar um exemplo. Ah. Então, vamos dar um exemplo. Eu vou falar 3 jeitos. O dialeto, português de Portugal e brasileiro. Tá. Faz o contrário. Primeiro português do Brasil. Não, vou começar no dialeto. Ah, tá. Bom dia, mané, boa tarde. Mentira! Português de Portugal. Mentira! Ed! Mentira! Não era assim. Agora eu vou falar em português de Portugal. Bom dia, como estás? Português... não, aliás, errei. Português de Portugal. Bom dia, como está? Português do Brasil. Bom dia, como estás? Vou de novo, dialeto. Bom dia, mané, boa tarde. Mané, boa tarde. Só um bom dia. Mané, boa tarde. Bom dia, né? Mas mané, boa tarde. Mas mané, boa tarde vem, maneira que estás. De que maneira estás? Ah, sim, vocês falam uma sílaba de cada palavra, né? Nesse caso, sim. Sei lá, pensa em outra coisa. Pensa, me dá outro exemplo, eu tento falar. Fala assim, eu estou muito feliz por ter participado desta aula. Muito feliz de ter participado dessa aula. Nunca na galáxia. Você entendeu? Hã? Nunca na galáxia. Nunca. Mas tem outra coisa também, que é o seguinte, você citou a questão do dialeto gaúcho, dialeto cearense, dialeto capixaba, assim, dialeto não, a variação, né? Do sotaque. Né? Cabo Verde é um C, são várias ilhas formado um C. E conforme você vai indo... Vai mudando também, né? O dialeto vai mudando. E minha ilha é a segunda do norte. Quando eu chego aqui embaixo, eu tenho muita dificuldade de entender. E essas de cima são muito parecidas com o português. As de baixo são mais distantes. Então, muitos dos meus colegas lá na UFES eram do sul, onde é mais difícil entender. E aí era muito mais difícil para você entender mesmo. Eu falando, eu acho que era mais fácil você entender. Eu sempre achei que é porque você se mostrava mais disposto a ser entendido. Tem esse lado também. Eu sempre tinha essa impressão. Não, mas você lembra do Jair? Ele era da mesma ilha. Sim, encontrei Jair há pouco tempo, por acaso, no aeroporto. Então, meninos, daqui a pouco a gente já está encerrando. Foi muito rápido. Alguma pergunta? Ficaram tímidos, depois eles vão perguntar e eu mando para você, Ed. O sistema já avisou aqui. Então, Ed, muito obrigada. Foi muito legal. Foi muito legal. Certeza que eles gostaram também. Meninos vão procurar depois. Procurem Cabo Verde. Procurem, tem praias lindas. Não conheço não. Vou visitar Ed, tá? Vamos todos. Amaro. Ok. Obrigado. Gostei muito de participar. Bom dia para vocês. Me mantenham saudáveis. Tá difícil agora. Tá difícil. Tá difícil. Aí eles estão colocando as mensagens aí no chat, viu? Eu vou ver agora. Então, muito obrigada. Beijinho. Um abraço. Obrigada, Ed, pela participação e o convite. Agradeço a oportunidade. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau. Vou encerrar.